Olá pessoal, eu me chamo Elisvânia Silva, sou discente do curso de Química na Universidade Estadual do Ceará e vou estar apresentando hoje uma aula para vocês sobre o sistema nervoso. Primeiro, precisamos saber o que é o sistema nervoso e a sua função. O sistema nervoso ele é responsável por captar, processar e gerar respostas diante dos estímulos aos quais somos submetidos. É devido à presença desse sistema que somos capazes de sentir e reagir a diferentes alterações que ocorrem em nossa volta, e mesmo no interior do nosso corpo, ou seja, o sistema nervoso ele está desde o topo da cabeça até a ponta do dedo dos pés. É um dos maiores sistemas que existem no corpo humano. O sistema nervoso ele é composto por um tipo especial de tecido, denominado tecido nervoso, o qual possui como tipos celulares os neurônios e as chamadas células da glia. No slide posterior eu vou estar explicando melhor sobre os neurônios, mas eu vou logo falar um pouco das células da glia. As células da glia elas têm diversas funções, mas uma das principais é proteger e nutrir os neurônios. Os neurônios são células nervosas que desempenham o papel de conduzir os impulsos nervosos. Temos aqui um desenho mostrando exatamente como é a formação de um neurônio. Na sua extremidade superior, temos o núcleo celular, temos o corpo celular. E essas ramificações que saem mais da região central é chamado de dendrito. O impulso nervoso ele é propagado pelo corpo celular até o axônio, que é essa linha de ligação entre as duas extremidades do neurônio. Temos também a bainha de mielina, que são esses envoltórios ao redor do axônio. Os neurônios fazem a comunicação entre os órgãos do corpo e o meio externo. Isso acontece através de sinais elétricos. Os impulsos elétricos percorrem toda a extensão do neurônio, indo do corpo celular aos axônios, mas não podem passar de um neurônio a outro. Por quê? Porque se passar de um neurônio para outro, o impulso elétrico vai ser interrompido. A atividade elétrica dos neurônios não tem lugar apenas no cérebro. Os nervos eles espalham-se pelo corpo todo, desde o alto da cabeça até a ponta do dedo dos pés, como eu já falei. A partir do momento que você sai do cérebro e da medula espinhal, não temos mais neurônios, e sim feixes de axônios. Ou seja, são fibras nervosas dividindo-se e tornando-se mais finos, quanto mais afastado está do cérebro e da medula espinhal. As sinapses são junções entre a terminação de um neurônio e a membrana de outro neurônio, como vocês podem estar visualizando nessa imagem. São elas que fazem a conexão entre as células vizinhas, dando continuidade à propagação do impulso nervoso por toda a rede neuronal. O sistema nervoso ele é dividido em duas porções, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico ele é formado pelos gânglios, nervos e terminações nervosas. Como vocês podem visualizar aqui na imagem da esquerda, o sistema nervoso central ele vai corresponder ao encéfalo e à medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico vai corresponder a todos os nervos, gânglios e terminações nervosas. Vamos falar um pouquinho agora do sistema nervoso central, SNC. O sistema nervoso central é a parte do sistema nervoso que garante a recepção e a interpretação dos estímulos, podendo ser considerado o centro de processamento de informações do nosso corpo. Os constituintes do sistema nervoso central são a medula espinhal e o encéfalo. A medula é um cordão de tecido nervoso situado dentro da coluna vertebral, na parte superior, está conectada ao tronco encefálico. Sua função é conduzir os impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro e coordenar os atos involuntários, ou seja, os reflexos. Temos aqui a imagem onde está mostrando a medula espinhal e a sua localização
Temos o cérebro e o cerebelo, e eu vou falar posteriormente desses outros dois componentes do encéfalo. O encéfalo ele pesa aproximadamente 1,5 kg, está localizado na caixa craniana e apresenta 3 órgãos principais: o cerebelo, o tronco encefálico e o cérebro. O cerebelo está situado na parte posterior e abaixo do cérebro. Temos aqui na imagem a localização do cerebelo. Ele coordena os movimentos precisos do corpo, além de manter o equilíbrio. Além disso, ele regula o tônus muscular, ou seja, ele vai regular o grau de contração dos músculos em repouso. O tronco encefálico está localizado na parte inferior do encéfalo. Aqui. Ele conduz os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e vice-versa. Além disso, ele produz os estímulos nervosos que controlam as atividades vitais, como os movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos e os reflexos, como a tosse, o espirro e a aglutição. O cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso, considerado o órgão mais volumoso, pois ocupa a maior parte do encéfalo. Está dividido em duas partes simétricas, o hemisfério direito e o esquerdo. Cada um tem a sua função, como vocês podem estar visualizando aqui. O direito ele é responsável pela escrita, pela lógica, raciocínio lógico, a música rítmica. Já o esquerdo ele é responsável pela intuição, emoção, imaginação, criatividade artística e música melódica. Ainda sobre o cérebro. A camada mais externa do cérebro é cheia de reentrâncias. Chama-se córtex cerebral, o responsável pelo pensamento, visão, audição, tato, paladar, fala e escrita. Temos aqui outra imagem mostrando também a diferença entre o lado esquerdo e o direito. O lado direito ele é arbitrário, intuitivo, holístico, sintetizador, subjetivo e olha para o todo. Já o esquerdo, ele é lógico, sequencial, analítico, objetivo, racional e olha para as partes. Já o sistema nervoso periférico, SNP, vamos falar um pouquinho dele agora. O sistema nervoso periférico é formado por nervos que se originam no encéfalo e na medula espinhal, enquanto que o sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O nervoso periférico é formado pelos nervos que vão se originar no sistema nervoso central. A função do sistema nervoso periférico é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. Importante destacar que existem dois tipos de nervos, os cranianos e os raquidianos. Os nervos cranianos, eles distribuem-se em 12 pares que saem do encéfalo. Aqui. E a sua função é transmitir mensagens sensoriais ou motoras, especialmente para as áreas da cabeça e do pescoço. Agora vamos falar um pouquinho dos nervos raquidianos. São 31 pares de nervos que saem da medula espinhal. São formados de neurônios sensoriais que recebem estímulos do ambiente. E neurônios motores, que levam os impulsos do sistema nervoso central para os músculos ou para as glândulas. De acordo com a sua atuação, o sistema nervoso periférico pode ser dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático é responsável pela relação entre o corpo humano e o meio ambiente, sendo constituído de duas partes, a aferente, que é a sensitiva, e a eferente, que é a motora. Já o sistema nervoso autônomo, ele é responsável por coordenar os órgãos internos de modo automático e inconsciente, e ele é dividido em duas partes, em simpático e parasimpático. O simpático, ele mobiliza as energias para o aumento da atividade. Já o parasimpático, ele vai conservar as energias corporais. Ou seja,
O simpático vai promover o aumento de energia para ser utilizada em uma atividade e o parasimpático vai conservar a energia para que não seja utilizada toda de uma vez. Temos aqui um quadro que especifica bem cada função no corpo do sistema nervoso parasimpático e o simpático. Enquanto que o simpático vai trabalhar dilatando a pupila, o parasimpático vai contrair a pupila. Enquanto o parasimpático estimula a salivação, o simpático vai inibir a salivação. Enquanto o parasimpático reduz os batimentos cardíacos, o simpático vai acelerar os batimentos cardíacos. Enquanto o parasimpático contrai os brônquios, o simpático vai relaxar os brônquios. Enquanto que o parasimpático estimula a atividade do estômago e do pâncreas, o simpático vai inibir a atividade do estômago e do pâncreas. O parasimpático ele estimula a vesícula biliar, enquanto o simpático estimula a liberação de glicose pelo fígado. O simpático estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, enquanto que o parasimpático contrai a bexiga, o simpático relaxa a bexiga. O parasimpático promove a ereção e o simpático promove a ejaculação, ou seja, os dois trabalham em alternância. Enquanto um relaxa, o outro dilata, sempre nesse sentido. Temos aqui um pequeno resumo da nossa aula. O sistema nervoso ele garante que os estímulos sejam captados e interpretados e que as respostas a esses estímulos sejam geradas. Sim, é verdade. O sistema nervoso ele é constituído por tecido nervoso. O sistema nervoso ele pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Lembrando que o periférico tem outras subdivisões, como o sistema nervoso somático, autônomo, simpático e parasimpático. Lembrando que o sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é formado pelos gânglios e nervos. O sistema nervoso autônomo apresenta duas divisões, a parasimpática e a simpática. Bem, chegamos ao fim da nossa aula, foi um prazer estar com vocês. Quem tiver alguma indicação de outras aulas pode estar deixando nos comentários e eu agradeço desde já. Obrigada!